Isaque fala com alguns homens que o poço estava quase seco e que estavam sem esperança de encontrar água. Então eles escavam outro poço. Jacó estava fazendo alguns pães, pois Gate estava doente. Então as mulheres estavam a cuidar dele. Isaque fica muito preocupado, pois os pastos estavam secos e o rebanho ia começar a morrer. Então Isaque resolve sair de Beer-Lahai. Os pães ficam prontos e Esaú chega esfomeado e pede para Jacó um pão. Jacó responde que não lhe daria. Esaú insiste para Jacó lhe dar um pão. Então Jacó pergunta o que ele poderia ganhar com isso. Esaú pergunta: o que você quer? Jacó responde que queria o direito da primogenitura de Esaú. Esaú acha que Jacó estava brincando com ele e pega um pão. Anoitece. Isaque percebe que o poço estava completamente seco e pergunta para Deus para onde eles deveriam ir. Não desça para o Egito, Isaque. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a você e a toda a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz para o seu pai Abraão. Terá tantos descendentes quanto as estrelas do céu, e através da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. Isaque responde que obedeceria ao Senhor. Isaque fala com Rebeca o que Deus tinha falado com ele, e os dois ficam muito felizes. Então eles vão embora de Beer-Lahai e vão para as terras de Gerar. Um mês depois, eles chegam em Gerar e Isaque diz que eles se estabeleceriam ali, pois a terra de Gerar era muito fértil. Isaque se apresenta ao rei, pedindo se podia acampar na terra de Gerar. O rei deixa. O rei Abimeleque vai até o acampamento e vê Rebeca, e fica encantado com a sua beleza, e pergunta: qual é o seu nome? Rebeca responde, mas Isaque diz que ela era sua irmã. Isaque começa a organizar as plantações. Rebeca começa a colher algumas ervas na horta do palácio. O rei Abimeleque estava observando através de uma janela. Quando Isaque aparece e começa a procurar Rebeca, Rebeca se esconde e o assusta. Depois dos dois se encontrarem, os dois se beijam. O rei Abimeleque vê tudo e o chama na sala do trono. O rei pergunta se Rebeca era sua irmã ou sua esposa e diz que tinha os visto se beijando. O rei continua dizendo e diz que Isaque tinha traído a sua confiança. Isaque pede perdão. O rei diz que não podia esquecer da aliança que fez com Abraão. Então os perdoou. Alguns meses depois. E tudo o que Isaque semeou em Gerar, colheu 100 medidas no mesmo ano, porque eu o abençoava. E por isso ele engrandeceu e enriqueceu tanto que se tornou muito poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e tantas vacas e tantos servos que os filisteus começaram a invejá-lo. Isaque e Rebeca conversam sobre como prosperaram em Gerar. Esaú e Jacó e mais algumas crianças estavam brincando, quando vêm algumas pessoas tampando o poço. Então eles correm para poder avisar Isaque. Quando chegam no acampamento, as crianças vão avisar Isaque, e no mesmo instante
o rei Abimeleque chega e fala que eles estavam usando toda a água dos poços. Isaque pede desculpas, mas o rei diz que queria que eles saíssem dali. A inveja não é só um sentimento, mas também um espírito, cuja intenção é dividir e minar o ódio. Por isso, onde há inveja, há perturbação e toda obra perversa. Mas eu estava com Isaque, e por isso com ele também estava a sabedoria, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e dos bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quem me serve não semeia só a paz, a exercita também. Eles montam acampamento numa certa região. Dias depois, eles escavam um poço e conseguem água, e ficam muito felizes. Mas chegam alguns filisteus, e eles dizem que a água que eles haviam encontrado era deles. Começa uma briga. Os filisteus começam a tirar pedras em Isaque e seu povo. Também Isaque e seu povo começam a tirar pedras nos filisteus, quando de repente uma pedra atinge Jacó. Rebeca e Isaque ficam muito preocupados com Jacó. Isaque diz que era necessário que eles mudassem novamente. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não fique com medo, porque eu estou com você e quero te abençoar. Vou multiplicar a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Isaque oferece sacrifício a Deus. O rei Abimeleque vai até o acampamento de Isaque. Abimeleque pede para Isaque fazer um juramento. Isaque aceita. Rebeca organiza um banquete para celebrar a aliança. Amanhece. Isaque e Abimeleque fazem o juramento. E quem não me serve sempre terá medo de quem me serve. Muitos anos depois, Esaú e Jacó crescem. Esses são os filhos gêmeos de Isaque, netos de Abraão, Jacó e Esaú. Um eu amei, o outro odiei. Esaú convida alguns amigos para a sua tenda, e todos estavam bêbados. Esaú pede para Jacó não contar para seu pai e sua mãe o que estava acontecendo. Amanhece. Os pais de Judite e Basemate vão até o acampamento procurar suas filhas e vão falar com Isaque, mas ele fala que elas não estavam com Esaú. Mas Jacó fala que estavam com Esaú e em sua tenda. Quando eles chegam na tenda de Esaú, encontram Esaú deitado com Basemate. Judite aparece e diz que também deitou com Esaú. Rebeca fica revoltada e começa a dizer que Esaú era uma decepção. Rebeca fala para Jacó que iria encontrar uma esposa honrada e começa a falar de como foi que conheceu Isaque. Uma geração vai e outra geração vem, mas a vitória vai continuar sem ser do mais forte, a honra sem pertencer ao mais capaz, e o favor sem alcançar o mais habilidoso. Porque eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nada depende do desejo ou do esforço humano, mas da minha vontade. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Isaque admirava seu primogênito pela sua força e capacidade, mas era justamente por isso que Esaú achava que não precisava de mim. E o que esperar daqueles que pensam ser autossuficientes e que não precisam de mim? E aconteceu que, como Isaque envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não conseguia ver. Chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse, para tomar suas armas, aljava e arco, e sair no campo
para poder apanhar uma caça e fazer um guisado saboroso para que ele comesse e assim Isaque o abençoasse antes da sua morte. Esaú festejava com seus amigos, porque ele iria ser o novo líder do acampamento. Rebeca fala com Isaque que Esaú não era digno de ser líder do acampamento e tenta convencê-lo para não abençoar Esaú. Enquanto eles conversavam, Jacó aparece e ouve Isaque dizendo que Jacó não tinha postura para ser um grande líder. Jacó encontra Esaú e diz que eles tinham um acordo. E eles, juntos, se relembram do acordo que Esaú tinha feito, onde Jacó estava fazendo um guisado para sua mãe, quando Esaú chega e pede um pouco do guisado. Mas Jacó não deixa. Então Esaú diz o que ele queria para que lhe desse um pouco do guisado. Então Jacó diz que o que ele queria era o direito da primogenitura de Esaú. Esaú diz que como ele estava quase morrendo de fome, para que lhe valia o direito da primogenitura. Então Jacó fica muito feliz e lhe dá o guisado. Esaú zomba de Jacó. Nem sempre eu faço as coisas da forma ou no tempo que eles esperam. E aí, muitos deixam de confiar em mim e decidem resolver os seus problemas usando a força do braço. Jacó fica muito triste, pois Esaú não cumpriu com a sua promessa. Uriel, seu amigo, tenta consolá-lo, mas não adianta. Rebeca chega e o chama. Quando chegam no acampamento, Rebeca pede para que todas as mulheres saíssem da cozinha. Quando todas saem, Rebeca pede para Jacó pegar 2 cabritos bons para que ela pudesse fazer um guisado. E ela continuava dizendo que Jacó iria entregar o guisado no lugar de Esaú, para que ele abençoasse Jacó antes de morrer. Jacó diz que isso é errado, mas Rebeca diz que seria mais errado Isaque abençoar Esaú. Labão fala com Lia que ela precisava se casar. Lia fala que ela queria se casar com um homem que a amasse. Esaú sai bêbado de casa para caçar, mas não consegue apanhar nada. Rebeca e sua serva vão até a tenda de Esaú, pegar roupas para que Jacó usasse. Quando chegam na cozinha, elas preparam Jacó para receber a bênção no lugar de Esaú. Meu pai. Isaque pergunta: quem é? Meu filho? Eu queria fazer de Jacó um príncipe, enquanto tudo o que ele tentava ser era seu irmão. Jacó responde: sou eu, Esaú, seu filho. Eu fiz como o Senhor me pediu. Pode comer da minha caça para que a sua alma me abençoe. Isaque pergunta: mas já foi? Como conseguiu a caça tão rápido, meu filho? Então Jacó responde: o Senhor, seu Deus, mandou ao meu encontro. Então Isaque pede para seu filho se aproximar dele, para que ele o tocasse, para ver se ele era mesmo Esaú. Então Isaque diz: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Isaque continua e diz: me passa o guisado para que eu coma da caça do meu filho, e a minha alma então te abençoe. Jacó dá o guisado para seu pai. Isaque acaba de comer o guisado e abençoa Jacó. Jacó sai muito feliz. Anoitece. Esaú chega no acampamento e vai até a tenda de seu pai para receber a bênção. Mas, quando ele chega na tenda de Isaque, Isaque percebe que deu a bênção para Jacó. E Esaú fica furioso. Esaú fica muito zangado com Jacó. Rebeca não deixa Esaú fazer nada com Jacó. E isso o deixa ainda mais zangado, pois descobre que sua mãe também tinha ajudado Jacó a traí-lo.
Isaque chega e pergunta: o que está acontecendo? Rebeca fala que Esaú estava querendo maltratar Jacó. Isaque, então, proíbe Esaú de fazer mal a Jacó. Então, Esaú pergunta o que Isaque iria fazer com Jacó, pois ele tinha o enganado e roubado a sua primogenitura. Quando as pessoas do acampamento ouvem isso, ficam chocadas. Os amigos de Esaú e suas esposas ficam com muita raiva de Jacó. Isaque fala que o que ele já tinha feito com Jacó, ele já tinha feito, abençoado ele. Esaú fica muito zangado e pergunta se ele não ia fazer nada com Jacó, por ter mentido para seu pai. Isaque responde que iria trocar umas palavrinhas com seu filho caçula, mas antes precisava falar com sua esposa. Isaque manda Jacó ir para sua tenda e também manda todos os homens mais fortes e corajosos ficarem de vigia em frente à tenda de Jacó, para poder o proteger de Esaú. Isaque e Rebeca vão para sua tenda para poderem conversar. Rebeca fala que a ideia era toda dela e ela tinha convencido Jacó a fazer aquilo. Isaque pergunta por que ela tinha feito isso. Rebeca responde que não queria fazer isso. Rebeca ainda fala que abençoar Esaú iria atrapalhar os planos de Deus. Isaque fala que era impossível impedir os planos de Deus. Era possível atrasá-los, mas não impedi-los. Rebeca fala que não tinha pensado assim. Isaque fala que tinha sido teimoso em querer abençoar Esaú, mesmo ele tendo dado tantos sinais que não merecia. Mas fala que Rebeca também tinha errado, pois tinha traído a sua confiança. Rebeca fala que Isaque tinha razão. Ela não tinha confiado em Deus, nem no que ele tinha dito para ela. Isaque pergunta o que Deus tinha dito para ela. E se ela estivesse escondendo alguma coisa, a hora de contar era agora. Rebeca conta para Isaque o que Deus tinha dito para ela antes de seus filhos nascerem. Isaque fica espantado e pergunta por que ela não tinha dito isso antes. Rebeca fala que era porque não queria que ele tratasse um filho melhor que o outro. Rebeca pede perdão para Isaque. Uma serva vai até a tenda de Esaú e começa a ouvir a conversa dele com seus amigos e suas esposas. Esaú fala que iria esperar seu pai morrer e os dias de luto acabarem para poder matar Jacó. Jacó vai até a tenda de seu pai. Rebeca e sua amiga saem para que eles pudessem conversar. A serva que estava ouvindo a conversa de Esaú avisa Rebeca do que tinha ouvido. Rebeca fica muito preocupada. Rebeca vai avisar Isaque. Jacó estava muito feliz porque Deus tinha escolhido ele. Rebeca fala para Jacó que seu irmão queria matá-lo e que era para Jacó ir para Harã e ficar na casa de seu irmão Labão. Jacó fala que não queria ir. Rebeca insiste e todos ficam muito tristes. Amanhece e Esaú vai até a tenda de Jacó, mas ele não estava lá. Esaú vai até o campo e encontra Jacó, que estava preparando suas coisas para ir para Harã. Jacó se despede de seus pais e sai com sua caravana. Esaú vai atrás de Jacó, junto com outras pessoas. Esaú encontra com Jacó e atira uma flecha nele, e grita que tinha ido para matá-lo. Começa uma luta entre a caravana de Jacó e os homens de Esaú. Muitas pessoas morrem,
Mas Esaú não consegue matar Jacó, mas manda tirar seus mantimentos, para que ele morresse de fome. Jacó fica muito triste, pois Esaú tinha matado um grande amigo dele. Jacó percebe que no chão estava uma garrafa de azeite. Anoitece. Isaque fica muito zangado e fala que Esaú era um assassino e uma vergonha e o proíbe de sair do acampamento sem sua ordem. Jacó para de andar para poder descansar e pede ajuda para Deus e dorme. Uma grande luz surge atrás de Jacó. Jacó então olha para trás e vê vários anjos e uma grande escadaria que ia até o céu. Os anjos subiam as escadas e desciam na frente dele. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Essa terra que está deitado, vou te dar a você e a sua descendência. E a sua descendência vai ser como o pó da terra, e vai se estender ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E eu estou com você. Vou te guardar por onde quer que você vá. Não vou te deixar, até que eu cumpra o que tenho falado. Jacó fica maravilhado com tudo que ouviu e viu. Jacó acorda e fica muito feliz em saber que Deus estava com ele. Jacó pega a garrafa de azeite, que era a única coisa que ele tinha, e a oferece ao Senhor, como prova de que sabe que o Senhor iria cuidar dele. Jacó fala que se o Senhor fosse com ele na viagem, que lhe desse pão para comer, roupas para vestir, e em paz ele retornasse para a casa de seu pai, ele seria seu Deus, e a pedra que ele tinha posto como coluna seria a sua casa. E tudo que o Senhor lhe desse, ele daria o dízimo. Labão, pai de Lia, tenta casar ela com um homem desconhecido. Lia estava toda coberta, para que o homem que estava ali não a visse, para que o homem não visse que ela era muito magra, e assim querer casar com ela. O homem fala que queria ver Lia sem todos aqueles panos, antes de casar com ela. Labão fala que não, pois era um costume de família as mulheres andarem cobertas. O homem insiste em ver Lia sem aqueles panos. Então, Lia de repente tira todos aqueles panos e fala que essa era eu de verdade. O homem fica muito desiludido e fala que ela era muito magra e que parecia que estava doente. E ainda fala que não iria aguentar gerar filhos. E fica muito zangado, pois tentaram enganar. Então o homem sai. Lia fica muito triste. Uma caravana chega no acampamento. Era a caravana de Ismael. Ismael chega e fala que nunca imaginaria que seu filho Esaú mandaria um mensageiro até o Egito pedindo uma de suas filhas em casamento. Esaú aparece e recebe muito bem o seu tio. Esaú fala que estava muito ansioso para conhecer a sua futura esposa. Ismael, então, manda trazer Malate. Todos ficam surpresos. Rebeca, Isaque e as esposas de Esaú ficam desiludidos com ele. Esaú vê a sua futura esposa e fica encantado com a sua beleza. Esaú fala para seu tio que ele tinha escolhido a mais bela de suas filhas. Ismael responde que só não tinha escolhido a mais bela, mas também a mais parecida com ele. Isaque fala para Esaú que não iria fazer o casamento dele. Esaú fala que ele não queria que seu pai fizesse o seu casamento, mas queria que seu tio o fizesse. Lia e Raquel vão para perto de um rio. E Raquel zomba de sua irmã. Então, Lia coloca todos os panos e roupas cobrindo seu corpo. Raquel ri e fala que aqueles panos ficavam melhor em Lia. Raquel pergunta se o homem que Lia ia se casar
saiu da casa de seu pai tão zangado quanto todos estavam dizendo. Lia faz um sinal com a cabeça, dizendo que sim. Raquel fala que há anos o pai delas tem tentado encontrar um marido para Lia, mas ela sempre estraga tudo, e que ser tão certinha estava lhe custando caro. Raquel sai e Lia fica muito triste. Lia vai até um lugar muito bonito e começa a chorar, quando, de repente, Jacó aparece e fala que nunca tinha visto olhos tão meigos e, ao mesmo tempo, tão tristes. E ainda fala que olhos como o dela não deveriam chorar nunca. Jacó começa a falar de Deus e Lia fica muito interessada no Deus de Jacó. Lia fica muito feliz com o que Jacó tinha dito. Jacó fala, quando ela sorria, seus olhos ficavam ainda mais meigos. Lia fica muito feliz e Jacó também. Jacó fala que tem que ir. Lia agradece e Jacó pergunta por que ela estava agradecendo. Jacó continua e diz que só aceitava seu agradecimento se ela parasse de chorar. Lia responde que eles tinham um acordo. Rebeca estava muito nervosa. Duas amigas tentam acalmá-la. Malate chega e começa a falar indiretas para Rebeca. Malate fala que iria transformar a vida dela e de Isaque em um tormento. Mas Rebeca fala que não iria dar esse poder a ela. Lia comenta com uma amiga o que Jacó tinha dito para ela. Zilpa, amiga de Lia, pergunta se ele era bonito e qual seu nome. Lia fala que não tinha perguntado seu nome, mas fala que isso não importava, pois ela tinha descobrido sobre o novo Deus e fica muito feliz. Jacó pergunta para alguns homens se eles conheciam Labão. Os homens respondem que sim. Jacó fala que ele era seu tio e pergunta se podia tirar a tampa do poço para pegar um pouco de água. Os homens respondem que só podiam tirar a tampa quando chegassem todos os rebanhos, para poderem dar de beber para as ovelhas, mas que só faltava Raquel. Um homem fala que Raquel era filha de Labão, por isso era prima de Jacó. Jacó olha para trás e vê Raquel. Ele fica encantado com a sua beleza. Raquel chega perto do poço e pergunta quem era ele. Jacó responde e fala que era seu primo, filho de Isaque, Rebeca, neto de Abraão. Raquel se lembra de uma noite que estava conversando com Lia e mais algumas moças. Raquel pergunta quem enriquece fácil e honestamente. Zilpa responde, Rebeca, por exemplo. Raquel fica espantada por ter uma tia rica e pergunta se o seu tio Isaque era mais rico que seu pai. Uma serva responde que sim. Jacó tira a tampa do poço e dá água para as ovelhas de seu tio. Raquel agradece e fala que nunca tinha visto um homem tão gentil. Jacó pergunta se Raquel acreditava em amor à primeira vista, pois tinha acontecido com seus pais. Raquel responde que se havia acontecido com os pais de Jacó, poderia acontecer com qualquer um. Jacó dá um beijo no rosto de Raquel e agradece ao Senhor. Raquel fala para seu pai que Jacó, filho de Isaque, estava lá fora e que queria falar com ele. Labão vai até Jacó e o abraça e o convida para entrar e pergunta sobre Rebeca, sua irmã e Isaque. Jacó responde que estavam todos bem. Jacó fala que tinha ido até as terras de Labão para encontrar uma esposa. Labão fala que tinha duas filhas, Raquel, a mais nova, e Lia, a mais velha. Os filhos de Labão perguntam onde estava a caravana de Jacó, pois, já que ele era filho de Isaque, ele deveria ter vindo
com uma caravana. E também comentam que ele também não tinha bagagens. Raquel fala que se ele não tinha bagagens, não tinha o dote para dar para sua futura esposa. Jacó fala que ele tinha sido atacado por saqueadores e que tinham matado todos os seus servos e levado todas as suas riquezas. Labão fala que estava tudo bem, ele tinha chegado vivo e isso é o que importava. Jacó fala que iria encontrar uma esposa igual à sua mãe. Em Canaã, os preparativos para o casamento de Malate e Esaú começam. Labão pede para uma serva ir chamar Lia para comer junto com ele. Lia se arruma e vai ter com seu pai. Quando Lia vê Jacó, o reconhece, mas Jacó não a reconhece. Lia fala para Jacó que ela era a moça que estava conversando com ele no precipício. Jacó então a reconhece. Lia se senta para comer. Lia fica encantada com Jacó. Um irmão de Lia pergunta se ela não ia comer. O pai de Lia fala que ela precisava se alimentar. Raquel então zomba de Lia falando que parecia que ela queria ficar ainda mais magra e ri dela. Jacó então pergunta se Lia estava doente. Lia fala que não, estava doente. Só tinha nascido prematura. O pai de Lia, Raquel e seus dois irmãos começam a zombar de Lia e ela fica muito constrangida. Jacó então pergunta para Lia se ela estava bem. Lia responde que sim. Lia fala que queria continuar o assunto que começaram mais cedo. Raquel interrompe Lia e fala que conhecer seu primo tinha lhe feito muito bem. Labão fala que iria organizar um banquete em homenagem a Jacó. Anoitece. O banquete começa. Uma serva leva Jacó para o seu novo quarto. Jacó agradece a Deus e dorme. Amanhece e Lia vai falar com Jacó. Labão aparece e pede para Jacó ensinar Raquel mais sobre o pastoreio. A festa de casamento de Malate e Esaú começa. Jacó estava com dificuldades para dormir. A consciência é a minha voz dentro do homem. E quando ela te incomoda, é porque eu estou querendo falar com você. Amanhece. Labão pergunta para Jacó quanto ele queria receber por ter trabalhado tanto em suas terras. Jacó então responde que trabalharia 7 anos de graça para ter Raquel como esposa. Labão aceita a proposta. 7 anos depois, Jacó vai falar com Labão que já tinha se passado os 7 anos. Labão fala que no dia seguinte ele iria dar um grande banquete para celebrar o casamento deles. Jacó então saiu muito feliz. Labão fala para Lia que quem iria se casar com Jacó não era Raquel, mas sim ela. Lia fica com muita raiva e sai. No dia seguinte, Jacó vai até Lia pedir a roupa para ele se casar. A festa de casamento começa. Os primos de Jacó começam a dar vinho para Jacó. Anoitece e Jacó fica muito bêbado. Zilpa e Arim levam Lia para a tenda. Labão leva Raquel para um quarto e a tranca lá. Jacó é levado até a tenda. Lia estava lá, mas Jacó pensa que era Raquel. Lia pensa que Jacó sabia que era ela, e os dois se deitam.